Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. E dessa feita, nós iremos responder a mais uma pergunta de um amado e querido irmão, que ele gostaria de saber qual o pecado, ou qual é o pecado para a morte, que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 16, segundo o contexto. Qual o pecado para a morte, registrado em 1 João capítulo 5, versículo 16, segundo o contexto. E vamos aqui responder de maneira clara, coesa, específica e consistente. Para nós respondermos essa pergunta, né, que muitos julgam como uma pergunta ou um texto difícil, né? Nós temos que primeiro, a primeira regra da hermenêutica é o contexto. Você tem que olhar o contexto. E dos versículos 13 a 19 do capítulo 5, João fala sobre a intercessão. Tá? Esse é o contexto aqui da passagem do capítulo 5, os versículos 13 a 19, a intercessão. Mas o contexto amplo da carta do Evangelho, ou o contexto amplo, eu falei do Evangelho, olha só, mas não é o Evangelho, é da carta. O contexto amplo dessa maravilhosa carta, a primeira carta de João, a primeira carta universal, porque ele não escreveu para uma igreja específica, né? Mas escreveu para as comunidades ali que ele havia fundado, que estava sendo invadida por falsos mestres, pregadores, falsos pastores, e essa primeira carta é um manifesto contra esses falsos líderes, esses falsos pregadores, esses falsos profetas. E ele protege essas comunidades, tá, dando um antídoto contra as heresias que esses falsos mestres estavam pregando. E nós veremos aqui, tá, em todo o contexto dessa carta, João batendo de frente contra esses camaradas, que daqui a pouco eu estarei falando aquilo que eles defendiam. Só que vários estudiosos trouxeram aí, no decorrer da história, várias interpretações acerca desse pecado para a morte. Alguns falaram que era um homicídio, outros o suicídio, também o adultério, algum pecado específico em que se persiste apesar da disciplina. Outros trabalharam a ideia, que não tem nada a ver aqui, mas trabalharam a ideia com a blasfêmia contra o Espírito Santo. E outros, e essa é a minha posição, a ideia da apostasia. E o que é apostasia? É o abandono deliberado e definitivo da fé. É aqueles que negam a fé uma vez professada, que negam a mensagem que um dia pregaram, negam a pessoa de Cristo, negam o Evangelho, negam a salvação por Cristo e assim sucessivamente. E por que a apostasia é a melhor resposta? Devido a todo o contexto amplo da primeira carta. Como eu falei, que é um manifesto contra os falsos profetas, os falsos mestres. E se você ler, olha só, se eu vou ler aqui alguns versículos, o capítulo 2, versículo 18, que João fala sobre o anticristo, e o anticristo aqui, ou os anticristos aqui, no contexto da primeira carta de João, é os falsos mestres, é os falsos profetas. Olha só, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram, que o anticristo vem. Também agora muitos anticristos, ou muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores, têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E também, vá para o capítulo 4,
versículo 1. Olha só o que João fala. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Olha só, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, olha as palavras que João usa. Então, todo o contexto, João ele contrasta luz e trevas, o verdadeiro ensino e o falso ensino, o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Então, a carta é um manifesto contra os falsos profetas. Os falsos profetas, protegendo as comunidades para a qual ele escreve dessas heresias, desses homens maus, perversos. Então João escreve para encorajá-los. Por isso que o contexto aqui do pecado para a morte lá não é um pecado específico, eu vou explicar, não é um pecado específico, mas é um estilo de vida desses falsos mestres que levam à bancarrota espiritual. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que o contexto histórico e cultural, quando você vai estudar uma análise, você faz uma análise detalhada dessa carta, né? As evidências internas dessa carta vai apontar para uma heresia que começou muito cedo no contexto do cristianismo primitivo, que foi o docetismo. O docetismo foi uma heresia que falava que Jesus não tinha um corpo humano. Jesus, ele não tinha, carne, sangue, não tinha nada. Mas ele tinha uma aparência humana, ele parecia humano. Ele tinha um revestimento humano, uma vestimenta humana, mas não era humano. Se você colocasse a mão nele, a sua mão atravessava, era como se fosse um fantasma. E é contra essa heresia, o docetismo, que João escreve essa carta. Tanto que no capítulo 4, nós acabamos de ler, ele fala aqui que todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, que nega a sua encarnação, que ele não era plenamente homem, esse espírito é do anticristo, não é de Deus. E sobre provar os espíritos, que ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 4, está falando da pregação. Como você prova um espírito? Segundo o contexto aqui, ouvindo. Ouçam os falsos mestres, ouçam o que eles estão falando. Se eles falar contrário ao evangelho, contrário àquilo que vocês ouviram, que vocês aprenderam, eles são falsos. Então ouçam, provar aqui é ouvir a sua mensagem, ouçam a sua mensagem, ouçam aquilo que ele está falando, que ele está pregando, que ele está anunciando. E você vai distinguir se é falso ou verdadeiro. É isso que João está falando. Então, o anticristo aqui, ou os anticristos na primeira carta de João, eram esses que negavam a divindade de Jesus, o nascimento virginal. E tem também, aqui incluído, no contexto e nas evidências internas da carta, o proto-gnosticismo. Porque o gnosticismo mais embasado, encorpado, é a partir do século II. Mas aqui você tem o gnosticismo embrionário. E rapidamente aqui, o que era o gnosticismo? Era uma crença, uma heresia que surgiu no seio do cristianismo primitivo, que falava e dizia que a salvação era pelo conhecimento, mas um conhecimento secreto, um conhecimento que Deus não revelou aos apóstolos, só revelou
a esses falsos mestres que pregavam isso. Porque a palavra gnose, no grego, é conhecimento. Então, gnosticismo apontava para isso. Era uma salvação pelo conhecimento secreto. Tá? Um conhecimento que Deus não revelou aos seus santos profetas, não revelou a Paulo, não revelou a Pedro, não revelou a João. Revelou a esses camaradas. Revelou a esses camaradas. Então, eles faziam, tá, uma divisão, era uma dicotomia entre a alma e o espírito. Ou melhor, entre a alma, ou entre o espírito e o corpo. O corpo era mau, mas o espírito era bom. Por isso que eles pregavam várias regras para se chegar a esse conhecimento, para chegar a essa salvação, para chegar a essa plenitude. Tá? Você não podia casar, negava o casamento, não podia ter relações sexuais, porque envolvia o corpo, não podia, tá, comer determinados alimentos, beber certas coisas, né? Pregavam aí o asceticismo. O que é o asceticismo? Regras de rigor corporal. Não coma isso, não pegue aquilo, não toque nisso. Né? Porque eles entendiam que o corpo era mau. E você tinha que subjugá-lo. Você tinha que deixá-lo na corrente, subjugando o tempo todo o seu corpo. Né? Mas o espírito, o interior, era bom. Olha só a loucura. Olha só a loucura. Por isso que João está combatendo essa heresia aqui também, na sua primeira carta. Aí cai no docetismo. Por isso que os docetas, eles ensinavam que Jesus não tinha um corpo humano. Porque se o corpo é mau, a matéria é má, por que Jesus viria ou encarnaria, tá? Ou teria um corpo humano? Então ele não era plenamente homem. Tá? Ele não tinha carne, ele não tinha ossos. Por isso que no Evangelho de João, ele fala para Tomé, Tomé, toca aqui, ó, toca aqui nas feridas, toca aqui no meu lado, onde o soldado vazou com a lança, toque aqui em mim e veja que o espírito, que eu não sou um espírito, porque o espírito não tem carne, não tem sangue, não tem ossos. João escreve isso para combater os docetas, o docetismo. E outras cartas, como Colossenses também, né? Paulo rebate ali um proto-gnosticismo. E essas ideias que o corpo era mau e o espírito era bom. É isso que João está combatendo aqui na sua carta. E agora, para finalizar esse vídeo, devido ao tempo, né? Para finalizar esse vídeo, o pecado para a morte aqui não é um pecado específico, mas é um estilo de vida. Tá? Daqueles que se apostatam e abandonaram a fé. E eu gostaria de ler aqui uma parte só do comentário Hit do Novo Testamento, da primeira carta de João, né? Esse comentário aqui, ó, 1º, 2º, 3º João e Judas. É um comentário maravilhoso, expositivo, e eu gostei muito daquilo que o comentarista falou, comentando o versículo 16 aqui. Eu só vou ler aqui uma parte e vou encerrar o vídeo. Olha só o que ele fala. Talvez o pecado para a morte, mencionado aqui no capítulo 5, versículo 16, de 1 João, não se refira a nenhum pecado específico. Porque não diz há um pecado para a morte. Não diz há um pecado para a morte. Mas a expressão que João usa é há pecado para a morte. Pecado para a morte, portanto, não é um ato de pecado ou um pecado específico, por mais atroz que seja. Mas pecado para a morte é um estado ou hábito de pecado. É um estado ou hábito de pecado voluntariamente escolhido e no qual a pessoa persiste. É total e constante oposição a Deus. E na fraseologia dessa epístola, podemos dizer que é, propositalmente, preferir as trevas à luz, a falsidade à verdade, o pecado à justiça,
o mundo ao Pai, e a morte espiritual à vida eterna. E esta citação, descrevendo alguém que comete pecado para a morte, descreve adequadamente as pessoas mencionadas no capítulo 2, versículo 18, que eu li, os anticristos ali, tá? Que são os anticristos, enganadores, que tinham estado ostensivamente na comunhão dos santos, porém não em união com eles, nos seus corações. Sua saída comprovou que não são todos de nós, Esse fato já tornou-se manifesto. Haviam se apostatado, olha só, haviam abandonado a crença que professaram, tá? Em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Filho de Deus. Haviam negado a encarnação e agora estavam demonstrando nas suas vidas os pecados que acompanham aqueles que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, o contexto aponta para tudo isso, para a apostasia, para os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pregadores. Por isso que João fala para não orar, no versículo 16. Tá? Quando o crente ele peca, o verdadeiro crente, o verdadeiro seguidor de Cristo, você ora e você tem um Pai, tá? E não só o Pai, você tem um advogado junto ao Pai, capítulo 2, versículo 1, que é Jesus Cristo. Mas esses apóstatas, esses que pecam de maneira deliberada, que ensinam ou ensinavam as heresias que eu mencionei aqui, você não deve orar, porque se apostataram de maneira consciente e deliberada. Então essa é a explicação para esse texto, a explicação mais coerente, mais coesa e mais consistente. O pecado imperdoável se refere à apostasia. Então está aqui respondido, meu querido, a sua pergunta. Muito obrigado por essa pergunta e Deus abençoe a todos aqui que irão assistir a mais um vídeo aqui, mais um vídeo resposta a mais uma maravilhosa e extraordinária pergunta. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Acione o sininho para receberem todas as notificações. Deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários. E se você tiver alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários que nós iremos selecionar e futuramente iremos responder. Graça e paz mais uma vez. Até os próximos vídeos.